Fala galera, beleza? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao Set Point, programa que fala de voleibol, liderança, construção, gestão de times e muito mais. Meu nome é César Feijão Benatti, eu estou aqui com meu brother Peter Bistotti. Tudo bem, irmão? Fala Feijão, fala galera. Estamos aqui mais uma vez, caderninho e caneta na mão. Bora falar de voleibol e muito mais. É isso aí, hoje a gente tem um convidado super especial que tem uma história incrível aqui nos Estados Unidos e no mundo também, e vem de uma família super tradicional do voleibol. Então, sem mais delongas, seja muito bem-vindo, meu amigo Carlos Moreno. Moreno, putz, cara, que legal que deu certo da gente finalmente gravar. Seja muito bem-vindo aqui, meu amigo. Fala, Peter, fala, Feijão. Obrigado pela oportunidade, agradecer o convite. Sei que eu estou muito honrado, venho acompanhando o podcast de vocês faz tempo, escuto bastante, aprendo bastante com os convidados e com vocês também, e dizer que o trabalho que vocês têm feito é sensacional. A gente pode falar disso um pouco mais tarde, mas essa troca de informações, de conhecimento é essencial. Tem ajudado muita gente. Então, meus parabéns aí pelo projeto, que vocês continuem sendo esses guardiões dos portões de tanta coisa boa. Que legal isso, cara. Obrigado, meu amigo, de verdade. É uma honra a gente ouvir isso de você, cara. E a gente, com certeza, vai tocar nesses assuntos aí durante o programa. Mas antes da gente começar o nosso papo aqui com o Moreno, vamos falar do nosso curso, né, Peter Bistotti, o DNA do líder esportivo. Vai ficar o QR Code aqui na tela, o episódio, a grande maioria do episódio, que é um curso destinado a todos que queiram se tornar o melhor líder, aprender as 6 habilidades fundamentais para inspirar atletas, formar equipes vencedoras e deixar sua marca no esporte. É isso aí. Então, não perca tempo. O QR Code está na tela. O link está na descrição do vídeo. Vai ficar aqui. E também, não esqueça, hein? Tem 20% de desconto se usar o cupom DNA20, DNA20. E a gente já tem quase uma centena de técnicos que se juntaram a nós nesse curso. Então, junte-se a eles e junte-se a nós. É isso aí, isso aí. E também temos o apoio da nossa querida Núcleo Vôlei, que é uma escola de voleibol referência na formação humana e esportiva nessa ordem, hein? Primeiro, eles têm muito cuidado com o ser humano mesmo, tem uma metodologia que desenvolve o humano de forma holística e usa o voleibol como ferramenta para essa transformação do ser humano. Em apenas 6 anos, o projeto reúne 10 unidades, eu ia falar 10 aqui, ó, mas depois eu falo da teacher Natália, que vai do Volleyball Language, mas por enquanto no Núcleo Vôlei, 10 unidades, atende cerca de 850 crianças, jovens e adultos. Esse número já deve estar maior, hein, Peter? A gente precisa atualizar de novo esse número aí, que já deve estar para lá de 1000. E eles usam a nossa querida dinâmica ecológica como base da metodologia deles lá, que também tem uma grande porção de mini vôlei lá na metodologia deles, né, Peter? Você que é um fã de mini vôlei. Eu sou fã de mini vôlei, cara. Na verdade, eu sou fã de qualquer adaptação que faça as crianças tocarem mais na bola. E o mini vôlei é espetacular, espetacular. Tomada de decisão. Nossa, não tem especialização precoce, todo mundo passa, levanta, ataca, defende, é uma maravilha. Mini vôlei é espetacular. É isso aí. Isso aí. E se você quiser, como é que faz, Feijão, para entrar em contato com a Núcleo Vôlei e ter o conhecimento, ter contato com a metodologia deles? Eles estão no Instagram também, certo? QR Code aqui, QR Code na tela, ou arroba Núcleo Vôlei, ou então entra lá no site deles que vocês vão poder conhecer o trabalho do nosso querido Fabião Durigatti, do Andrezão, da Carlinha, do Natan e toda a galera lá da Núcleo Vôlei, certo? E eu vou fazer um negócio diferente aqui, já que a gente tem um English speaker aqui com a gente, Peter Bistotti. If you want to speak the volleyball language, you have to consult who? Who? Tell me. Amada mestre. Nossa amada mestre. Quem tem cabelo branco ou barba branca entende essa referência. Amada mestre. Ele entendeu a referência. É isso aí. If you want to speak the volleyball language and do like me, Peter Bistotti and Carlos Moreno, you have to go to
English for Volleyball on Instagram and check teacher Natalia's work. Now, you, Peter Bistott, that you speak 187 languages. Please translate to the ones who are watching us what we are talking about here. O Set Point tem o apoio da Teacher, eu ia falar Teacher, olha lá, Teacher é bem português, né? A Teacher Natália, do English for Volleyball. Ela tem uma metodologia própria e ela ensina inglês a partir da perspectiva do vôlei. Então, se você é atleta, técnico ou árbitro de voleibol, não tem mais desculpa para ficar com medo de aceitar uma proposta no exterior, porque ela vai ensinar o inglês que você vai falar no dia a dia, sem enrolação. Então, ela desenvolveu uma metodologia própria, voltada para o seu dia a dia no voleibol. De novo, como atleta, técnico ou árbitro de voleibol, e aí você então vai falar o volleyball language. É uma excelente maneira de aceitar as propostas no exterior. Então, acessa o @English for Volleyball no Instagram e manda um direct para a Teacher Natália lá com as palavras Set Point, o título deste podcast aqui, e ela vai dar de presente para você um diagnóstico para avaliar o seu nível de inglês. Teacher Natália, um beijo. Um beijo, teacher. Obrigado pelo apoio aqui ao nosso podcast. Então vamos lá, vamos apresentar o nosso convidado aqui, o grande Carlos Moreno, que teve uma carreira como atleta brilhante. É um membro do Hall of Fame da Brigham Young University. Você vai ter que me ajudar agora. Eu só chamo... BYU, né? BYU. Vamos falar BYU. BYU, o cara é Hall of Fame lá na BYU, foi um dos maiores levantadores da história dessa universidade, que é uma das maiores, e a gente vai falar bastante dela aqui. Jogou lá no CNR Álvares Cabral, que aqui no Pagratia Voleibol na Grécia, na CIMED, na CIMED, não lembrava da CIMED, lá no Apollon Calamarias, na Grécia também, no Vitória SC em Portugal, no Narbonne Volley na França, no ACH Volley aonde que é isso, Moreno? Na Eslovênia. Na Eslovênia, e jogou também no Tourcoing, no Lille Metrópole, na França também. França. Meu francês está meio defasado. Eu preciso fazer uma aula de francês lá com o Rubinho ou com alguém. Aí começou a carreira de técnico de voleibol na Southern Miss University, teve uma passagem grande lá na Arizona State University, na seleção de base dos Estados Unidos também trabalha lá na USA Volleyball, e hoje é o Associate Head Coach da San Diego University, em San Diego, na Califórnia. Então, Morenão, a gente sempre gosta de fazer essa pergunta para os nossos convidados aqui, como e onde você começou no voleibol, e aí, cara, carrega um sobrenome de peso no esporte, né? Como é que foi seu começo? Eu vou começar, então, lá atrás, Feijão e Peter, desde o meu nascimento. Mas, cara, antes, eu só quero fazer um gancho aqui que vocês estão demais. Não tem como não melhorar como técnico, né? Curso, tem o núcleo vôlei, tem aula de inglês. Cara, só não melhora quem não quer, né? Só não melhora quem não quer. Impressionante o trabalho que vocês estão fazendo. Então, parabéns. Obrigado, é verdade. Mas vamos voltar, então, um pouquinho na minha timeline. Eu vou voltar lá no dia 1º de janeiro de 1980, que foi o dia que eu nasci. Então, o vôlei na minha vida ele aconteceu muito cedo, né, de uma forma muito natural. Meu pai e minha mãe davam aula de educação física, então eles eram professores. Então, a maioria das minhas memórias que eu tenho desde pequeno era sempre ou num ginásio, com uma bola, assistindo o jogo ou assistindo um treino. E uma das maiores influências, claro, que eu tive foi eu cresci vendo meu pai jogar. E para quem não conhece, meu pai é o Carlos Moreno. Antônio Carlos Moreno, um dos maiores da nossa história. E com muito orgulho que eu digo isso, foi um dos melhores, um dos grandes nomes do voleibol brasileiro mundial. Ele foi o capitão da seleção brasileira por 16 anos. Meu pai tem um recorde impressionante, que ele foi para 9 Olimpíadas. Ele
jogou em 4, né? Então ele jogou em Munique, Moscou, México e Montreal. Depois foi mais para 5 Olimpíadas com o Comitê Olímpico. Então, eu já falei para o Velhão, Velhão, você tem que escrever um livro sobre sua vida, porque é realmente uma jornada, né? Uma história incrível, né? Então, meu pai deixou um legado aí monstruoso na história do voleibol. Então, para mim, vôlei nunca foi uma coisa que eu assistia de fora, né? Era um ambiente que eu vivia de dentro. Eu sou o mais velho de 6, então a gente até fala que meu pai amava tanto vôlei que ele quis fazer um time de vôlei em casa, né? São 6 filhos. Excelente. E muito bom. eu cresci vendo meus pais ralarem muito, né? Vocês sabem disso, né? E o pessoal do Brasil sabe disso, que a realidade do professor de educação física, ela é pesada, né? Você para ter uma família grande no Brasil, né, e viver dando aula de educação física é muito difícil. Você tem que ter vários empregos, né? Então isso me marcou muito, né? Meu pai sempre teve vários empregos, minha mãe também, ela dava aula o dia inteiro. Então, dentro de casa, né, o esporte, o trabalho, tudo tiveram um valor muito grande, né? O pai, ele dava um curso técnico na FEFISA, que é a antiga Faculdade de Educação Física de Santo André. E a gente morava muito perto, 2 quadras da FEFISA, então a gente ia a pé. Então, assim, eu perdi a conta os dias que eu ia assistir às aulas do meu pai, né? Eu vi a forma que ele ensinava, né? Eu vi os alunos aprendendo. Eu acho que meu pai tem um número absurdo aí de ter formado mais de 400 técnicos de vôlei, né? Então, não só na parte, né, de jogador de vôlei, mas nessa parte acadêmica também ele tem um legado, tem uma história muito rica também no voleibol brasileiro. Então, eu cresci com 2 certezas na minha vida, né? Que o vôlei seria a parte central da minha formação, né, com a parte acadêmica do lado, né? Então eu tive muito esse prazer, essa oportunidade incrível de ver o pai jogador, o pai técnico e o pai professor, que foi um dos maiores exemplos da minha vida. Então, eu com 11 anos, eu comecei em São Caetano, na Vila São José. Grande bate-caverna. Marcos do Adail, né, que foram duas pessoas que tinham a paciência, a paixão de ensinar, né, e era um ambiente muito simples. O Feijão sabe, já jogou na Vila São José há muito tempo, que era batata. Se chovesse, não tinha jogo, né, porque o ginásio inundava, né? Então eu me lembro que o carrinho ginásio de bola, no Brasil? Que ginásio no Brasil não tem esse problema, cara? o carrinho de bola, é verdade, Piro. O carrinho de bola que a gente tinha, que é aquele carrinho de supermercado, as bolas eram cor marrom. Exatamente. Não tinha nenhuma bola branca. Então se não tem carrinho de supermercado, não tem treino. Não é treino raiz. Jogar, cara, em outros clubes, né? A gente ia jogar contra o Pinheiros, o Banespa, e ficava com inveja daquelas bolas branquinhas que eles tinham, sabe? Porque todas as nossas bolas pareciam um coco. Mas sensacional, aprendia muito, né? E foi um ambiente muito interessante que a Marta e o Odair fizeram de inclusividade, né? De ensino. Depois daí eu fui para o Banespa, que na época era um dos melhores clubes de formação na base. E foi aí que eu meio que fiz uma escolha do que eu queria, né? Eu morava em Santo André, o Banespa era em Santo Amaro, lá em São Paulo, então eu pegava 6 ônibus por dia, né? Que, poxa, para chegar de casa até o Banespa e também voltar, era a baldeação da vida,
né? Então Quanto tempo demorava? Quanto tempo demorava? Eu acho que demorava 2 horas para eu chegar no treino e 2 horas para eu voltar para casa, no mínimo, né? E tinha alguns dias que eu tinha aquela sorte de ter aquela lotação da Kombi, sabe, que ia pelas ruazinhas de lado. Isso aí me ajudava a chegar um pouquinho mais rápido em casa. Mas isso, né, eu sempre tive isso em mim, né, o desejo de melhorar, de treinar, né, de estar buscando lugares melhores, né. Depois disso, eu fui jogar o juvenil e o adulto no Palmeiras, foi onde eu conheci o Paulo Coco, ele era o técnico, que então, inclusive, o Paulinho teve um papel muito importante na minha formação de levantador, e depois eu vim para os Estados Unidos, né? Então, fui crescendo com 2 certezas, né, na minha vida, igual eu disse antes, né, que o vôlei seria, né, a minha paixão, mas eu nunca deixaria essa parte acadêmica do lado. E então foi aquela coisa de fazer muito parte da minha identidade, da minha formação de valores, né, essa escola de exigência, de disciplina e muita dedicação. Pô, espetacular. Olha as referências que o cara teve no começo, cara. Começando de casa, né? Do primeiro dia que ele nasceu, vendo Antônio Carlos Moreno lá, crescendo. O cara é um ídolo para todos nós. Depois, todas essas passagens pela base, né? A Marta e o Adail, que são excelentes profissionais. Depois no Banespa, depois lá com o Paulinho no Palmeiras. E aí você chega na BYU e o seu técnico é o lendário Karl Magal, que é um dos maiores. Eu tive o prazer de conhecer o Karl, convivi com ele algumas vezes esporádicas, e as poucas interações que eu tive com ele, eu já considero ele um dos meus maiores mentores de vida, assim, na minha carreira. Incrível. Cara, além de ser um gênio com que diz respeito a voleibol e saber tudo que ele criou no voleibol, como pessoa, incrível. Cara, um dos maiores de verdade. Como é que foi essa sua experiência lá na BYU? O que você aprendeu com o Karl? O que te marcou mais em relação a ele? E como que isso te ajudou, né, somado às experiências anteriores, a ser o técnico que você é hoje? Fechou. Uma pergunta incrível. Olha só, depois do Palmeiras, eu entrei na USP, né, que foi a Faculdade de Educação Física de São Paulo, né, a grande EFE-USP. Foi numa época incrível, porque foi aí que eu conheci o Henrique Modenese, né, o Peu me deu trote, né, então... Fizemos a segunda fase da USP juntos, inclusive, eu e você. É verdade, Feijão. A gente tinha, então, um grupo, né, de estudantes, né, de muita gente que vivia o vôlei, né, que eles estavam ali para aprender, estavam ali para evoluir, e estavam ali para melhorar o vôlei, né? Então, o bate-papo diário que a gente tinha ali, né, as coisas que a gente ia aprendendo, a gente sempre ligava para o vôlei. E então a gente tinha essa paixão pelo vôlei muito forte, a gente tinha um grupo muito fechado, né, uma paixão no vôlei muito forte. E, cara, na USP foi onde eu abri, a minha cabeça explodiu, né, que foi aí que eu tive aquela iniciação na parte de fisiologia humana, biomecânica, aprendizagem motora, né, metodologia de ensino. Então, isso tudo para mim me fascinava, cara. E para mim era uma coisa que eu não queria abrir mão, né? Então, a opção dos Estados Unidos, os Estados Unidos foi uma opção que eu tive de jogar o voleibol no alto nível, né? E também ter uma formação acadêmica, que são alguns dos pilares mais importantes que eu tive na minha vida, né? Então, era o vôlei, que era a paixão no vôlei, e a formação acadêmica. Então, muita gente que vem para os Estados Unidos, né, e eles estão buscando isso, né, uma oportunidade de continuar a jogar no alto nível, né, e, ao mesmo tempo, né, você estudar, você se formar, você ter um plano para o seu futuro, né, e é um projeto que é incrível, né, que muda a sua vida. Então, olhando hoje, né, foi uma das
das decisões mais importantes que eu fiz, né? Foi ter vindo para os Estados Unidos. E a parte interessante, né, Feijão e Pita, que muita gente não sabe, né, que o voleibol masculino nos Estados Unidos tem uma realidade muito diferente, né? São 4 bolsas e meias que são divididas entre os atletas, entre o grupo todo. Então, eu escolhi vir para BYU, que é Brigham Young University, que fica no estado de Utah, sabendo que o caminho não seria fácil. Já sabendo que essa escolha me tinha muito da minha zona de conforto. E antes de eu ir, eu lembro que eu sentei com meu pai e falei, pai, eu estou indo para BYU, né? E uma coisa que ele me falou foi interessantíssima, que ele disse o seguinte, falou assim, muitas das oportunidades, né, que mudam a sua vida, elas não têm nenhuma garantia. Né? O que elas exigem de você? Maturidade, coragem e disposição de pagar o preço para você colher o resultado. Então, para mim, eu entrei de cara e coragem nessa oportunidade da BYU nos Estados Unidos, né? É um estado super frio, nunca tinha visto neve na vida, né? Não sabia falar inglês, mas eu sabia que essa seria uma oportunidade que tinha, né, o potencial de mudar minha vida e me dar o que eu estava buscando, que era o vôlei e a parte acadêmica. Então, a BYU foi um divisor de águas para mim, né? Então, eu cheguei lá sem falar nenhum inglês e já entrei numa rotina super pesada, que era o quê? Eu treinava de manhã, então a gente fazia a parte física de manhã e estudava na parte da manhã e à tarde, fazia um treino depois dos estudos, que era no finalzinho da tarde, e trabalhava à noite. E o porquê? Porque a minha bolsa não cobria, né, a parte acadêmica, ela só cobria uma parte, e essa parte do aluguel, da alimentação, né, dos livros, enfim, era por minha conta. Então, muita gente não sabe isso, mas o trabalho que encaixava nessa minha rotina inteira era com a equipe de limpeza. Era a única coisa que encaixava nesse meu schedule, né, na minha rotina de treinos. Então, eu passei 4 anos fazendo isso. Eu estudava, eu treinava e eu trabalhava. E hoje eu falo isso com muito orgulho, né? Essa experiência que eu tive, nessa parte da jornada que é invisível, é muito importante, né? Eu acho que muita gente vê os prêmios, os títulos, né? O resultado, mas não enxerga essa parte que é silenciosa na jornada, né? Que é a formação da pessoa, né? A pessoa que você become, a pessoa que você se torna. Então, a BYU me deu isso, cara. Me deu humildade, disciplina, né? Me ensinou a lidar com a adversidade e que a gente tem que, muitas vezes, gerar nossas próprias oportunidades. E foi isso que eu fiz e realmente mudou a minha vida. Deixa eu só falar uma coisinha aqui. Isso que você falou agora, a gente tem um ditado que diz, né? Todo mundo vê as pingas que você toma, mas ninguém vê as pedras que você carrega. Né? Cara, 4 horas por dia para treinar. Não deixou de lado a formação acadêmica e trabalhou com a equipe de limpeza para poder bancar os estudos, a parte dos estudos que precisava. E acho que essa, para mim, uma das duas grandes lições dessa tua primeira fala, Carlos, que é professor, professora, tem que levantar a bunda da cadeira, ou colocar a bunda na cadeira para estudar, e depois levantar a bunda da cadeira para ir à luta, porque a gente é muito bom de ficar reclamando das coisas, né? E não vai cair, não vai acontecer se a gente não for à luta, não trabalhar. Nenhum de nós três está aqui porque alguém deu alguma coisa de presente pra gente. A gente teve que fazer por merecer. E quando eu te aplaudi, quando você falou de não deixar de lado a tua formação acadêmica,
a gente é acho que esse podcast que a gente faz, acho que a principal bandeira, a gente sempre fala para todo mundo que o nosso principal e primeiro objetivo é egoísta, que é aprender com os nossos convidados, mas ao mesmo tempo levantar essa bandeira da educação, né, da educação formal, que é tão importante e que no Brasil ainda é obrigatória, mas que mesmo que não fosse obrigatória, existe tanta coisa que a gente não vai aprender apenas conversando, observando outros técnicos. A gente precisa sentar a bunda na cadeira, de novo, que eu sempre falo das horas bunda na cadeira, e enfiar a cara nos livros, do mesmo jeito que tem muita coisa que os livros não vão ensinar pra gente, que é só na experiência da prática, tem muita coisa que só os livros vão ensinar. Então, para mim, essas são as duas grandes lições de humildade sua e de falar assim, não, eu preciso fazer, eu vou lá e vou fazer, vou pegar 3 ônibus para ir, 3 ônibus para voltar, ficar 2 horas, porque eu quero jogar voleibol, quero que isso continue sendo parte da minha vida. Continue, porque você já nasceu com voleibol como parte da sua vida, né? E continuar estudando, cara, Com certeza. É espetacular esse seu relato. Morenão, eu queria que você falasse do Carl, cara. Qual é a influência que ele teve na sua vida como atleta e depois como técnico, claro. Cara, o Carl, para mim, ele ocupa um lugar especial, porque ele mudou a minha maneira de entender o jogo. O Carl McGowan era um professor de biomecânica na BYU, que virou um técnico. Então, ele, antes de ser técnico, ele foi autor de vários livros, né? Não só na parte de biomecânica, mas também na parte de metodologia de ensino. Então, o Carl, na BYU, ele ensinava 2 aulas. Ele ensinava a aula de vôlei na parte de educação física da universidade, e ele ensinava a aula de esqui. Então, eram as 2 paixões do Carl, que era o vôlei e esquiar. Então, você encontrava o Carl ou na quadra, ou ele estava descendo a montanha de esqui. Ele fazia isso quase todo dia. Impressionante. E ele tinha uma forma de ver, ele teve uma forma de ver, né, ensinar um jogo que foi revolucionária, né? E ele teve uma parte muito importante que foi a implementação dos sistemas nas seleções de base americana, feminina e masculina, né, que veio lá de trás junto com o Marv Dunphy, que era o técnico da seleção masculina, né, há muito tempo atrás, que, se eu não me engano, nas Olimpíadas de Moscou em 80 e 84, que foi em Los Angeles, né? E o Carl, ele é o criador, né, da Gold Medal Square. Nossa querida Dinessa, né? E o que ele fez, o que ele fazia, não só, né, na Gold Medal Square, mas também nos treinos. Ele quebrava os fundamentos do vôlei em chaves. Ele desmembrava os movimentos e depois ele reconstruía numa sequência dinâmica. E, ao mesmo tempo, ele fazia isso, né, alinhado com os sistemas de jogo que ele ia criando, e adicionava o número e estatística em cima. Então, era uma coisa que você falava, cara, ele foi juntando a ciência com a arte, né, e esse lado de simplificar o ensino. Qual é a melhor forma aqui de eu ensinar, né, as pessoas e como que eu posso gerar uma linguagem universal de entendimento e de metodologia para o vôlei. Então, esse foi a missão do Carl, né? Ele era um professor muito interessante. Essa parte de Feijão vai gostar muito. Ele, no primeiro treino da BYU, no dia que eu cheguei, eu entrei na quadra e vi 3 quadros brancos. Então... É o devotos do quadro branco. Cada treino era uma aula de vôlei, né? O treino tinha um propósito, o exercício tinha um propósito, né? O exercício tinha
um objetivo claro, né? O objetivo, deixa eu voltar aqui, pessoal, peraí, que eu me perdi aqui. Vamos lá. Foi com o qual que eu comecei a estudar o jogo, né, de uma outra forma. Então, você chegava no treino, você sabia que o treino tinha um propósito, que o treino tinha uma clareza. Então, eu comecei a entender muito mais a leitura do jogo, né, o funcionamento dos sistemas. E no meu primeiro treino, eu entrei na quadra e eu me deparei com o quadro branco, o famoso quadro branco que o Feijão adora, que é uma ferramenta de ensino impressionante. E que, inclusive, eu só comecei a usar por causa do Carl. Por causa do Carl. Então, os treinos eram uma aula de vôlei, né? E a parte interessante do Carl é que ele te explicava não só o que a gente ia fazer, mas o como e o porquê. Todos a parte que ele ensinava, os drills, né? A parte de sistemas, ele tinha sempre a parte que vinha falando: olha só, a gente vai fazer isso, e assim que a gente vai fazer isso, e por que a gente vai fazer isso, que era a parte mais importante. Então, ao mesmo tempo que a gente ia melhorando com vôlei, ele dava uma aula, né, de ensinar, né, ele falava a linguagem do jogador, né, então ele era um técnico que ele era um professor. E o feedback que ele dava era sempre baseado em perguntas, que foi uma coisa que para mim era nova, né? Então ele fazia você pensar. O Carl, ele sempre era muito famoso de nunca te dar uma resposta. Era aquela parte até que você ficava irritado, porque você falava, né, eu estou fazendo isso, ele falava: o que você acha? Mas eu estou fazendo isso, o que você está enxergando? Né? Você falava: o que você vê nesse meu movimento? Ele falava: vem aqui, vamos assistir um vídeo e você me fala o que você está enxergando. Então, essa parte de guiar o atleta para uma descoberta era impressionante, né? O que também dava ao atleta um pouquinho de, né, a pitada da paciência, né? A aprendizagem, ela leva tempo. E a parte interessante do Carl é que ele nunca estava com pressa de ensinar. Então, ele ia respeitando a sua forma de aprender, o seu tempo de aprender, e sempre com esse método de ensino. E, ao mesmo tempo, ele era um cara que ele queria sempre saber da sua família, dos seus planos para o futuro, né? Então, ele foi um segundo pai para mim. Eu fui o último recruta do Carl. O Carl, ele se aposentou em 2003, né? E eu fui o último recruta dele. Então, a gente teve uma relação muito forte. No meu último ano na BYU, a gente ganhou o campeonato nacional e eu tive a honra de ser eleito o melhor jogador dos Estados Unidos, né? Fui MVP da Final Four também. E foi uma experiência incrível. Então, para mim, foi, né, o ponto que foi o ponto que foi a minha jornada nos Estados Unidos, de chegar ali sem saber falar inglês, de ter que me adaptar para né, num sistema novo, com um técnico novo, com um time novo, e chegar a ser o campeão e o melhor jogador dos Estados Unidos do meu último ano, foi uma experiência que me lembro até hoje, né? Foi uma coisa que mudou muito a minha vida. Sensacional. Porra, que história, velho. Eu conheço muito a história do Carl, né? Eu acompanhei tudo que ele produziu, Gold Medal Square. Porra, amo a metodologia, amo as pessoas que estão envolvidas aí. E teve um monte de coisas que você falou aqui que foi não novidade para mim, mas coisas que me fizeram refletir de novo sobre a conduta dele e como que nós, como técnicos de voleibol, podemos nos beneficiar dessas condutas. Cara, que incrível. Manda bala, Peter Bristotz. Depois que a gente faz essas perguntas no começo, porque elas ajudam muito a entender a história do nosso convidado, entender que cada pessoa tem uma história diferente, tem um background diferente, e que todas essas experiências ao longo da vida moldam a maneira como a gente pensa. Então,
eu queria saber agora, então a gente vai entrar num bloco que a gente vai falar de voleibol e como funciona a mente do nosso convidado com relação ao esporte. Então, eu já tenho algumas pistas baseadas na sua história. Então, minha primeira pergunta para você é a seguinte: o que para você é mais importante no seu trabalho, desde o ponto de vista técnico-tático, como é que você enxerga o voleibol, o que é mais importante, o que você investe mais trabalhando, e em segundo lugar, mas não menos importante, os aspectos extra-quadra, que, né, em inglês a gente tanto fala dos intangibles. Como é que funciona como é que funcionam esses dois aspectos na sua rotina? Pô, Peter, é sensacional. Eu fui um cara que eu tive muita sorte em vários aspectos, né, em termos de estar no lugar certo, na hora certa. Depois da BYU, eu fui para a Europa, né, eu joguei na Grécia o meu primeiro ano, que foi um ano que o voleibol grego estava explodindo, que foi o ano que foi logo depois da Olimpíada, em 2005. Então, ali estava o Weber, ele era o técnico do Panathinaikos, e quem jogava lá era o Dante Marcelinho, o Gomes tinha o Iraklis, que tinha o Loy Ball, Tom Hoff, o Clay Stanley. Então, tava ruim, né? Uma experiência incrível. Mal acompanhado tava. E o Weber, ele, apesar de eu estar num outro time, ele sempre deixava eu assistir os treinos dele. Então, sempre que, em todos os lugares que eu fui, eu sempre tentava encontrar uma maneira de aprender, né? Então, eu treinava à tarde, então meu time não treinava de manhã, a gente só fazia uma musculação, então a partir das manhãs eu ia assistir o treino deles. Então eu já comecei a coletar informações, né, no meu primeiro ano da Europa. Né? E não só a coletar informações, mas eu tinha a oportunidade de aplicar elas ao mesmo tempo jogando. Né? Então, na Europa, nessa minha jornada, né, que foi da Grécia, depois, né, a França, depois eu fui para Portugal e voltei para a CIMED no Brasil, tive uma passagem em Vitória, no Ingá Álvares. Meu projeto era sempre aprender o máximo que eu pudesse. Uma parte também muito importante que eu tive nessa minha jornada na Europa foi jogar a Champions League na Eslovênia, né, que foi uma oportunidade incrível, não só de ir aprendendo com outros técnicos e ir assistindo, né, outros tipos de sistemas, né, mas também de estar ali experienciando, né, o aprendizado. Então, em termos de bagagem, né, e criar casca, ir acumulando um repertório de ensino, sistemas, linguagens, essa minha parte na Europa foi essencial. Né? E depois da Europa, eu joguei na CIMED, eu conheci minha esposa, então já estava na hora de eu pendurar a joelheira, já estava na hora de, né, essa parte do técnico já estava muito mais aparente do que essa parte de jogador. Eu sabia jogar o vôlei, mas eu sentia ainda que, apesar de eu ter um repertório, muita informação, eu precisava de uma formação especializada. Eu sabia a teoria, mas eu precisava de ajuda para ensinar. Eu acho que essa parte é muito importante, né? Tem gente que tem um conteúdo muito grande, mas a parte que falta é a parte de você saber ensinar, saber falar a linguagem do estudante, né? Então, eu voltei para a faculdade. Foi aí que eu voltei para... Então, eu era um graduate assistant na faculdade do sul do Mississippi. Foi a única oportunidade que eu encontrei, assim, que encaixava no meu calendário, tinha acabado de jogar
em maio, eu já entrei nessa faculdade em agosto, né? E aqui aceitavam as minhas notas, né? Que me deram visto e tinha essa vaga. Então, lá fui eu de novo, de mala e cuia agora com a minha esposa, né, sabendo do desafio dos Estados Unidos mais uma vez, mas já com a certeza de que, cara, se eu ralar, se eu focar, né, se eu trabalhar duro aqui, a gente vai fazer acontecer. Né, que vocês sabem, a gente cria, gera oportunidades e vai atrás, e corre atrás. Então, foi o que eu fui. Foi o que eu fiz. Né? Então, eu passei um ano na Southern Miss, me formei em Exercise Sciences, que são as ciências do esporte, e Higher Education, que eu sabia que eu tinha que ter um quê de professor. Depois dali, eu fui para Arizona State, que é um gigante, né? Uma universidade que tem 80 mil alunos. É uma cidade, né? E aí que eu falo que eu estava no lugar certo, na hora certa, que um dos professores que eu conheci na Arizona State se chama Rob Gray. Não, pera, vamos fazer uma pausa aqui. Deixa eu respirar, que deu até um... Só um segundo. O Rob Gray esteve aqui com a gente. Ele foi nosso convidado. Você vai precisar contar em detalhes essa parte, tá bom? Porque nós dois somos meio suspeitos para falar e ouvir sobre Rob Gray. Manda ver. Então, foi o que eu te falei. Eu estava no lugar certo, na hora certa, e fui aproveitando essa oportunidade, né? Voltando na BYU com o Carl, nas oportunidades que eu tive na Europa de jogar e aprender. E eu sempre fui muito, né? Eu sempre tive essa gana, esse mindset de eu quero aprender, eu quero melhorar, eu quero evoluir. Então, a minha cabeça e a minha vontade de aprender, elas nunca param. Então, eu estava sempre atrás de coisas, de formas de aprender. Então, eu fui assistir um treino de lacrosse na Arizona State. E eu estava olhando ali o jeito que o técnico ensinava, né? O jeito que ele falava. E eu percebi que tinha um cara que estava... que não fazia parte da comissão técnica, mas que ele estava sempre ajudando o head coach, né, com parte de ensinar o que ele falava na linguagem, nos treinos. E aí eu perguntei para esse técnico, eu falei, poxa, quem que é esse cara que não faz parte do seu staff? Né? Ele falou, esse aqui é o Robert Gray, ele é um professor de engenharia de sistemas humanos. Eu falei, cara, eu nem sabia que isso existia. Ele falou assim, não, esse cara, ele é fanático pelo beisebol, mas eu pedi para ele vir assistir nosso treino. Então, no dia seguinte, lá fui eu bati na porta do Rob Gray. Aí eu me apresentei, falei que eu era um dos assistentes do time de vôlei e convidei ele a vir assistir o nosso treino. Então, eu pedi para ele vir assistir nosso treino e ele fez, assim, com o maior prazer. Então, o Rob Gray ficou com a gente mais ou menos 2 semestres, né, que foi o Spring e o Fall. Né? Então, ele ia, a cada 2 dias ele aparecia, eu mandava para ele os planos de treino. Né? Então, vocês sabem, né? Então, a minha cabeça, assim, ela explodiu. O Rob Gray é um cara que você pode me ajudar um pouquinho mais no quesito, mas ele foi um dos caras que expandiu essa metodologia nova de ensino, que é a Ecological Dynamics. Autor de vários livros. Né? Ele que... Eu acho que, se fosse traduzir assim, o que você está falando, ele foi o cara que trouxe a ideia da dinâmica ecológica para aplicar no esporte e fez isso de uma maneira tão simples, né, através dos livros dele, né, o How to We Move e How to Be an Ecological Coach,
E o podcast dele também, né? E o podcast dele, né? O Perception Action. É incrível. E é incrível, cara. São conceitos super complexos, né? Do desenvolvimento humano que, aplicado ao esporte, são altamente eficientes. E ele fez isso, traduziu esses conceitos para o esporte de uma maneira muito simples. E já deixa eu dar um spoiler aqui. Logo mais, chega um pouco desse conteúdo em português no Brasil, hein? Sensacional, Peter. Sensacional. Vai chegar. Então, ele mudou a nossa forma de dar treino, de reorganizar a linguagem, essa parte de aprendizagem, a metodologia. E a parte interessante foi que o nosso staff, ele abraçou essa ideia por inteiro, né? Eu tenho eu acho que a minha história ela é parecida com a do Jason Watson, né, que foi um cara que jogou, né, pro Carl, junto com o Carl, que ele aprendeu os sistemas da Gold Medal Square, e depois foi um cara que abriu a cabeça para um pouquinho, né, para o que vem depois, né, o que qual é a melhor forma de eu evoluir aqui. Então, isso mudou tudo. Foi aquela parte que eu peguei a apostila da Gold Medal Square, fechei e falei, vamos recomeçar do zero. Foi o que eu acho que a gente está nesse mesmo time aí, eu, você, é claro que o Jason começou antes, o John Mayer, e eu sou discípulo total do John. Acho que a gente está tudo nesse balaio aí de aprender os métodos da Gold Medal Square, que eram muito mais descritivos, e ir para um lado da dinâmica ecológica, que é muito diferente, né? E a GMS, que aliás, depois a gente vai falar da GMS, mas que a GMS, que aliás está incorporando, né, mais recentemente essa metodologia. Então, muito, muito inteligente. Mas segue lá. Sim, inclusive o Chris McGowan, né, que ele é um dos organizadores hoje em dia, né, da Gold Medal Square, ele trouxe o Rob Gray junto do staff. Então, o Rob Gray hoje em dia ele tem uma influência muito grande, né, nesse novo modo de ensino de que você está vendo aí. É uma revolução de verdade, uma revolução que é incrível, né? E você tem que abraçar. Se você não fazer parte, infelizmente, você vai ser atropelado, porque tem muita gente boa já mudando, né? E a diferença na parte de ensinamento e no resultado que você vê na quadra, ela é incrível. Então, Peter, voltando para o início da sua pergunta, né? O que mudou para mim, né? Foi que eu parei de usar a mesma receita para os atletas, né? Era aquela coisa, você tem que ver isso, se mover dessa forma, né? E pensar dessa forma. E o Rob Gray, ele apresentou para a gente essa ideia de que os atletas são organismos pensantes, né? E o contexto do ambiente que você cria é essencial. Então, é aquela ideia que o trabalho do técnico é desenhar, design, né, as situações que obriguem o atleta a perceber, decidir e resolver. Então, a gente tem um mantra que a gente fala. Né? Desculpa, esse é o feijão. Amém. A gente tenta falar, cara. Todo santo dia, cara. Todo santo dia. Coisa a gente tem um mantra que a gente fala, né? See well, to move well, decide well. Né? Que é isso, que é a parte do atleta, né? Enxergar, decidir e resolver. Então, essa foi uma, né? A segunda foi e é uma coisa que vocês falam sempre, que eu acho sensacional, que é o quê? O jogo ensina o jogo, né? E o jogo é jogado de diversas formas. Então, a gente mudou essa parte de, cara, faz uma fila aqui, vamos atacar sem bola. Ou então, vamos fazer um ataque-defesa sem a rede.
né? Então, a gente mudou muita coisa nessa forma de fazer a engenharia do ambiente, né? E a última coisa que eu acho interessantíssima, né, que aí foi a parte que a gente juntou, que o Carl era muito bom nisso, que o Feijão fala sempre, que é o quê? Os atletas não se importam o quanto você sabe, mas eles só vão se importar. Os atletas, it's not. Me ajuda aqui, Feijão. Eles não se importam o quanto você sabe, pessoas, até você saberem o quanto você se importa. Exato, é isso mesmo. Né? Então, se você for pensar, os atletas, os seus atletas, eles se tornam aquilo que você ensina. Então, a parte do treinador, que é um formador e professor, é muito importante. E vice-versa, né? Você se torna aquilo que seus atletas aprendem. Então, se você está formando, né, aquela frase que o Fábio Corrêa falou, né? Atletas robóticos, né, que são bestas obedientes. As bestas esplêndidas, as bestas esplêndidas. O que você é? O que você se tornou? Né? Porque isso aí, você tem que ver os dois lados, né? Então, os atletas são aquilo que você se ensina. Então, se você está ensinando os atletas a pensarem, né, a se adaptarem, né? Então, isso quer dizer muito a respeito do técnico que você é. Então, essas crenças mudaram muito para mim. E Peter, fora da quadra, né, foram os pilares que eu sempre fui levando junto comigo, né, que eu aprendi desde casa, sempre foi a fé em Deus, né, a família, que é uma coisa muito importante para mim, e a influência, né, a influência do seu ambiente, a influência dos seus amigos, a influência dos seus mentores, né, o que você vê, o que você lê, né, o que você a forma que você aprende. Né, então esses são mais ou menos os meus pilares, né, de técnico e de pessoa, né? Sou muito grato pelas essas oportunidades que eu tive, essa sorte que eu tive, né? Essas bênçãos de estar no lugar certo, na hora certa, né? Que pediu muita resiliência da minha parte, né? E também tá sempre approaching, tá sempre encarando as oportunidades com a mentalidade do aspirante. O que eu posso aprender aqui, né? Sempre com aquele learner's mindset, né? O que eu posso melhorar? A gente nunca sabe o suficiente, né? Ser aquele cara que ele é impaciente e paciente ao mesmo tempo. Cara, Feijão, não, vai você primeiro. Não, eu queria só destacar a frase que o Moreno falou aqui, você se torna aquilo que seus atletas aprendem. Cara, isso foi uma das frases mais legais que eu ouvi nesses 2 anos de podcast que a gente está fazendo. Porque é muito, muito o que eu acredito, cara. Muito legal, muito, muito legal mesmo. E você demonstrando toda essa sua identidade de ser curioso, de ser um lifelong learner, né, de colocar as pessoas na frente, né, tem toda essa metodologia da parte técnico-tática, dos métodos de ensino-aprendizagem, mas colocando o ser humano na frente, né, então isso demonstra o quanto que você pegou todas essas experiências de pessoas excelentes e transformaram na sua própria identidade, que, você vai ser igual ou maior de todos esses que você citou, e usando todas essas experiências da melhor maneira possível. Muito, muito legal, cara. A gente também vem de uma escola, né, do Brasil, que era um ambiente muito de repetição, né? Então, o cara sobe no caixote e ataca, ou então você faz uma fila aqui e vai atacar, né, e fica dando passe um para o outro aqui, né, que não tem a rede junto, né? Então, foi uma revolução mesmo, né? Essa ideia de execução perfeita é o único caminho, né? Que você tem que ter um gesto bonito,
né? E a parte também que os atletas eles aprendem de forma diferente, né? E é uma coisa que vocês falam muito, que eu adoro, e é uma coisa que é muito importante, que é o quê? Existem várias formas de você solucionar um problema, né? E o que acontece? Isso obriga o técnico, o treinador, a fazer o quê? A observar com mais cuidado, né? A fazer mais perguntas, a reduzir essa necessidade de controle, né? Não, você tem que fazer isso, você tem que fazer isso, e dessa forma é a única forma certa, né? Então você passa a acreditar muito mais nessa exploração, nessa adaptação, na variabilidade do jogo, né? E o resultado é incrível, né? Porque você vê a capacidade do seu atleta de aprender é exponencial. Cara, quando você diz dessa metodologia que acaba forçando o atleta a encontrar novas soluções para os problemas, eu sempre falo assim para os nossos técnicos aqui, cara, o seu cérebro tem 80 bilhões de neurônios. Vamos fazer uma conta rápida. 80 bilhões, não sei nem se eu sei falar o número. Cada neurônio faz em média 1000 conexões. E você diz para o seu atleta que tem um jeito de resolver o jogo. Exatamente. É o cúmulo do reducionismo isso, cara. É o cúmulo do reducionismo. Então, cara, eu adoro que o Peter he gets fired up. Pô, aí você colocou uma dose de 51 aqui para mim, agora aguenta, bicho. Mas você estava falando, olha só, você trabalhou com Gold Medal Square, não tinha como ser mais raiz do que com Carl McGowan. E aí você trabalhou também, não tinha como ser mais raiz do que com Rob Gray. E para quem está nos acompanhando do Brasil, a Gold Medal Square é uma empresa que também é uma metodologia, né, que desenvolveu uma metodologia de trabalho que é amplamente disseminada entre os técnicos, principalmente entre os técnicos, vamos dizer assim, mais iniciantes. Sim. E que ultimamente tem passado por essa nova etapa, incorporando Rob Gray e a metodologia da dinâmica ecológica, Constraint-Led Approach, né, abordagem baseada em constrangimentos, restrições. E aí, então, eu já vou fazer duas perguntas em uma, cara. Como é que foi a importância do Gold Medal Square para você, né? E agora falando do aspecto técnico-tático mesmo. Uhum. E como que isso mudou na sua cabeça? Você já falou um pouco pra gente, né? E já emendando, como é que você estuda hoje? Porque são duas maneiras de pensar o jogo muito diferentes, mas que parece que recentemente vem se aproximando. A Gold Medal Square vem se aproximando e absorvendo a dinâmica ecológica, Constraint-Led Approach. Como é que isso ficou na sua cabeça, tendo experienciado na fonte? Olha que sorte, cara. Malcolm Gladwell ia falar assim, é isso aí, tava no lugar certo, na hora certa mesmo. Né? No livro do Outliers ele fala muito sobre isso. Conta pra gente um pouquinho e já emendando pra gente como é que é a sua rotina de estudos, onde que você busca conhecimento Sim. e novas informações, já que a gente está falando desse lifelong learning mindset. Então, Peter, o Gold Medal Square ele teve uma importância muito grande, né, na minha vida, porque ele foi um sistema, uma metodologia que ele me ajudou a organizar a estrutura de ensino. Né? Então, é uma coisa muito didática também. Né? Então, tem uma apostila, né? Tem a apresentação das ideias. É como se você estivesse lendo um livro e aplicando ao mesmo tempo. Então, essa parte é muito interessante, né? Porque ela te faz, ela te dá o conteúdo que né, a teoria e também te dá a experiência da prática. Então, realmente é uma aula de vôlei, né?
A parte que me ajudou muito também foi a forma de você organizar as tarefas, né? Então, tem um exercício, um treino muito bem organizado, né? Outra coisa que eu acho importante é a linguagem que você usa, né? Se o atleta ele aprende a sua linguagem, né, a forma que você vai dando o feedback fica muito mais fácil, né? Se ele sabe né, o volume de informação que você entrega é muito importante, o timing, né, dessa intervenção do seu feedback, né, influencia muito o que o atleta aprende. Então, o Carl, ele falava muito uma coisa que você tem que ensinar na velocidade de aprendizado do seu atleta, né? Então essa parte também é muito importante, que é o quê? Né? A aprendizagem do atleta, ela não respeita a pressa do técnico. Ela é o contrário, né? E muitas vezes a gente quer acelerar esse processo por ansiedade ou pressão externa, né? A gente tem que ganhar, ou necessidade de controle, mas essa aprendizagem nunca é linear, né? Então, o técnico que dá a oportunidade ao atleta de explorar, né, automaticamente esse excesso de pressão, um excesso de pressão, ele diminui a descoberta, a exploração, né? O excesso de feedback, ele gera uma fragilidade, uma dependência no atleta que é brutal, né? Então, essa parte de organização do treino, né? Essa parte da importância da linguagem, né? A quantidade de informação e respeito com a velocidade de aprendizado são coisas que eu sempre levei para mim e eu abordei muito na minha metodologia e filosofia de técnica, né? E aí tem a parte que é principal, que o jogo ele é muito complexo para caber numa lógica só, né? Então é a parte que você falou, né, Pira, que existe muitas soluções para um só problema, né? Que foi a parte também do Rob Gray. Então eu fui juntando esses dois tipos de filosofia para gerar a minha própria, né? E aí a gente vai estudando, né? Eu estudo muito por vídeo, observando o jogo, né? Observando os melhores. Eu acho eu adoro estudar outros esportes, outros técnicos, a forma que estão ensinando, né? Um estudo através de conversa, né? Esse nosso episódio aqui, não só o nosso, mas o que eu já assisti de vocês gravarem, eles são muito ricos, são riquíssimos, né? Em termos de informação e conteúdo, né? Esse método que vocês fazem de aprendendo, fazendo perguntas, né? É praticamente o que a gente tem que fazer na quadra, né? Então, eu gosto muito de estar perto de gente que me obriga a repensar as minhas certezas. Falou, calma, né? Eu tinha certeza de repente esse cara tá me provocando de uma forma, cara, que vale a pena, né? E geralmente a gente põe nosso ego em primeiro lugar, fala, não, cara, eu já sei, eu gosto de onde eu tô, eu gosto do que eu sei e eu não vou mudar, né? Então manter essa postura de aspirante, de querer sempre melhorar, é extremamente importante, é uma coisa que eu trago comigo desde o início. Ô coach, você que está assistindo aí, volta e assiste mais umas 800 vezes o que o Moreno falou aqui nesses últimos minutos. Incrível, incrível, sensacional. Só isso que eu Não, eu ia falar o seguinte, dá para ficar mais 3.592 horas falando e ouvindo. Pelo amor de Deus. Falando e ouvindo. E eu vou falar assim, eu tenho o telefone desse cara. Mas olha só, a gente tem um próximo quadro, né? Que é o ataque e defesa, que são as 4 perguntas que a gente faz para todos os nossos convidados. E é muito legal ver como cada um responde, né? Então,
E vamos chamar já a primeira pergunta para você desse quadro, ataque e defesa, aqui no ataque e defesa, Moreno. O que você aprendeu nos últimos 12 meses que se tornou uma parte importante do seu trabalho? Cara, hoje em dia eu sou o Associate Head Coach aqui na Universidade de San Diego, né, que tem sido uma experiência incrível para mim. Né? Foi um time que há 3 anos atrás foi para a Final Four, né, que está entre os 20 melhores dos Estados Unidos. E assim que eu cheguei, eu entrei nessa imersão desse ensinamento holístico, né, do atleta, que era uma coisa que eu ainda não tinha tido a oportunidade. Então, que foca não só nessa parte física e técnica, mas nessa parte mental, emocional, né, do atleta. E, cara, esse approach, ele é incrível, né, porque ele vê o atleta como um todo, né, e vai tentando melhorar em todos os aspectos, né? Então, investindo em mudanças que são positivas. Existem mudanças que são negativas e positivas, né? Você nunca está estático, né? Então, a mudança sempre vai acontecer. Então, essa parte de Peter Feijão, vamos voltar nessa minha pergunta que me perdi um pouco. Vamos lá. Se vocês não se importam. Bora. Claro, sem dúvida. Vamos lá. Então, hoje eu sou o Associate Head Coach na Universidade de San Diego e tem sido uma experiência incrível. Né? Eu tive a oportunidade de estar emergindo nesse approach que eles chamam de approach holístico, né? Que é o quê? É você enxergar o atleta como um todo. Então, para mim, eu cheguei aqui com uma mentalidade, né, de aplicar a minha filosofia, que é a dinâmica ecológica, né, a metodologia de ensino. Eu não tinha tido essa experiência nessa parte holística, que é o quê? Né? É você não só ajudar o atleta não só você formar o jogador, né, na parte física e técnica, mas também você ajudar o atleta a se tornar ou a se formar e evoluir nessa parte mental e emocional. Então, uma coisa que eu tenho aprendido muito é o que? É a regulação emocional, que é o que? Essa inteligência emocional do atleta. Né? O que se passa na cabeça do atleta depois de um erro. Né? O jeito que ele lida com a pressão. Né? O que a gente pode fazer antes disso? Então, eu tenho aprendido muito nessa parte de visualização. A gente tem feito bastante meditação. Eu até virei um pouquinho mais zen depois disso, né? Mas essa parte mental, né, do atleta de você se fazer aquele reset mental, né, de você estar presente no momento, né, e aprender a ensinar o atleta a lidar com essa ansiedade, com a confiança, né, de poder aplicar, né, e usar as ferramentas que ele tem no momento oportuno, ou no momento, né, de alta pressão. Então, eu fui aprender muito isso. Né? O Carl BYU dizia uma coisa que era muito importante, que inclusive eu uso isso aqui também, nessa parte, nesse approach holístico que a gente tem, que é o quê? Né? Cada ponto tem uma vida, ele nasce e morre. Então, tem a vida do ponto de vôlei. Então, você tem que viver aquele momento, você estar presente no momento, a capacidade de você dar o seu melhor naquele ponto, deixar o ponto morrer, ou seja, você aprender e ir para frente, move on, e fazer as adaptações necessárias, né? Que volta, né, voltando naquela parte do atleta pensante. Né? O jogo vai se adaptando, o jogo vai evoluindo, né? E não só isso, mas você está muito mais aware, né?
Me fala uma forma de falar aware em português aqui, Feijão. Você está muito mais aware do que está acontecendo internamente, né? A forma que eu estou adaptando, a forma que eu estou pensando, a forma que eu estou enxergando, né? E quais são as soluções para esse problema. Então, a gente tem focado muito nisso, né? Então, o que acontece com o treinador? O que aconteceu com essa minha experiência aqui, né? Eu aprendi a importância, muito mais importância de criar um ambiente onde o atleta se sinta apoiado, valorizado, ou seja, aquela parte, né, que o atleta ele está safe, ele se sente livre para fazer um erro, né? Então eu estou apoiando ele, eu estou valorizando ele, mas ele nunca está acomodado, porque essa engenharia do ambiente ela requer o seu melhor. Né? Então, o atleta ele tem a percepção do cuidado técnico. Ó, eu estou te dando um problema, mas eu estou junto com você. Né? E, ao mesmo tempo, o atleta ele vai respeitar o padrão de excelência que ele tem que agir e gerar. Né? Então, a gente passa a ser, ao invés de uma fonte de respostas, um gerador de problemas. Né? Então, o ambiente, né, vai gerando os problemas, mas o atleta nunca se sente que ele está ali sozinho, né? Pô, me bota na frigideira e me deixa sambar sozinho. Não, a gente está aqui junto, o atleta ele se sente apoiado, valorizado, mas nunca acomodado. E a gente vai dando essas ferramentas para o atleta se autorregular. Não, calma, respira, né? Vamos voltar um pouquinho. O ponto acabou, o que você aprendeu. Agora vamos fazer essas adaptações necessárias. Então, essa parte eu tenho aprendido muito e é uma parte que tem adicionado muito nesse meu arsenal, nesse meu arsenal de coach. Então, para responder essa sua pergunta, Peter, foi uma resposta super longa, mas é uma imersão mesmo na parte holística do atleta. Quando a gente vai para a AVCA, para a Convenção Nacional dos Treinadores aqui nos Estados Unidos, eu tenho observado que ano após ano, a maioria das palestras, dos workshops, eles têm focado na dimensão do desenvolvimento do ser humano. Ainda a gente se fala muito sobre aspectos técnico-táticos, sobre drills, exercícios, jogos, mas eu tenho notado a cada ano um aumento significativo da importância que os próprios técnicos têm dado essa dimensão humana, o desenvolvimento desse mindfulness que a gente tem, né? Em português, eu acho que a gente usa o termo em inglês, mas essa sua fala sobre criar esse ambiente para que o atleta se sinta ao mesmo tempo desafiado e confortável para tentar resolver um problema, e muitas vezes de uma forma diferente, de uma forma que ele não sabia, de uma forma que às vezes nem a gente sabia, e muito melhor do que aquilo que a gente pensou que poderia ser. Você acabou de dar a definição de segurança psicológica, né? É um ambiente de segurança psicológica, onde o atleta se sente seguro para tentar e para explorar possíveis soluções para aquele problema. Espetacular. Muito Nossa. Bom. E aí a gente volta para aquele ponto, né, Peter, que é o quê? Ensinar é muito mais difícil do que parece. Né? É muito fácil a gente focar nessa parte técnica, no sistema, né? Isso importa muito, mas a parte central é o quê? Né? Você está formando um atleta pensante, né? Então, essa parte ela é essencial. Muito bom. De novo, professor, você que está assistindo aí, volta e assiste mais umas 80 vezes. Essa resposta foi muito boa. Morenão, o que você acha que a gente devia ter te perguntado e a gente não perguntou, ou algum assunto que a gente deixou de falar aqui, a gente poderia ter abordado? Cara, eu sou muito fã de vocês. Eu sou fã. Já era fã do totalmente verdade. Feijão desde a época que ele atacava a diagonal menor. Eu achei que você ia falar desde que ele atacava. Desde a época que ele atacava até hoje. E, cara, eu acho que o podcast ele tá bem completo, né? A gente tem
abordado muita coisa, né? Então, essa parte né, da formação do ser humano, né, usando o esporte para gerar indivíduos, né, para a sociedade e fazer com que eles evoluam com a ferramenta esportiva é incrível. Então, não que vocês não tenham feito essa pergunta, mas enfatizando mesmo o professor de educação física, enfatizando mesmo o técnico, que ele é um professor, mas ele é um formador, né? Que ele não só faz com que o atleta melhore nas habilidades físicas e motoras, mas também ele está agregando valor ao atleta. O atleta, né, o esporte não é para sempre, mas as lições elas ficam, né? Então, o atleta que sai dali, que se aposenta, mas ele tem uma capacidade de resiliência incrível, porque ele aprendeu isso na quadra, ele tem uma capacidade de ser disciplinado, né? De solucionar vários problemas e com várias soluções, porque ele aprendeu isso na quadra, né? Essa parte de você focar, de ter um objetivo, enfim, né? O papel do treinador, formador, é essencial na nossa sociedade. Né? Então, se você que é um professor, um treinador que está focado só no resultado da sua equipe, né? Você tem que repensar que tipo de treinador você é, que tipo de atleta que você está formando. Então, essa parte é muito, muito interessante e a nossa responsabilidade é enorme. Né? A gente tem a plataforma, a gente tem a oportunidade de fazer um impacto nas pessoas que é incrível. Incrível. Né? Então, a gente tem muita dessa responsabilidade de ensinar, mas não só isso, de formar pessoas. E a gente tem a sorte de estar fazendo o que a gente ama também, que é incrível. Muito bom. Uau, espetacular. Moreno, a gente tem a sorte de ter essa plataforma para trazer convidados que compartilham histórias incríveis, lições espetaculares, e o podcast cresce justamente por conta dos nossos convidados. Então, a gente queria contar com a sua ajuda. Indica para a gente, por favor, 2 pessoas, ou se você quiser mais, não tem problema nenhum, para vir aqui ter uma conversa com a gente. Cara, uma pessoa que eu acho que seria muito legal é o Quinho Sabiá, que ele é uma enciclopédia do vôlei. Ele sabe muito, ele tem muito, é da casa, hein? É da casa. Ele tá na nossa conteúdo. Chama ele para o podcast. Vamos botar ele na cadeira e fazer pergunta para ele, que ele vai ter muita coisa bacana muita história boa para contar. Eu acho que a gente pode também direcionar o convite para geração um pouquinho mais antiga. Eu acho que a gente pode... Vamos trazer o Morenão, pai, vamos trazer essa parte do William, né? Vamos trazer o Montanaro, vamos trazer de volta esse pessoal que teve, né, um impacto gigantesco na história do voleibol brasileiro. Foram técnicos, foram formadores, né? E nessa parte na parte do inglês, eu acho que o Rob Browning seria uma pessoa sensacional para trazer aqui também, Feijão. Seria uma oportunidade muito boa. Não, o Rob é espetacular mesmo. A gente não tem feito em inglês, mas quando a gente voltar a fazer em inglês, ele com certeza está na nossa lista. Muito bom. Morenão, você tem alguma pergunta para a gente? Eu tenho. O que vocês vêm aprendendo? O que next, né? E me fala a melhor forma que vocês estão agrupando, né? Ou então organizando essa avalanche de informações que vocês estão coletando e como que vocês vão digerir isso aí e apresentar para a gente aqui do outro lado.
Acho que o Peter tem uma novidade mais fresquinha e eu tenho algumas também que eu vou falar depois. Vai você primeiro, pode falar. Ah, eu primeiro? Tá bom. Você vai sair. Então tá bom. Ou não, sei lá, não sei também. Bom, não sei também, mas enfim. Eu publiquei aqui o meu primeiro livro, que é o Rise Above the Net on Youth Volleyball, que é um livro sobre categorias de base, desenvolvimento para categorias de base. A gente está traduzindo para o português, logo vai ser publicado no Brasil. Mas ele é um livro denso, ele é um livro de college syllabus mesmo. Então, para quem é professor de educação física e trabalha com voleibol, é um livro para aqueles que você precisa sentar, como se fosse um livro-texto mesmo, mas que eu tentei trazer uma linguagem mais acessível, não tão fria, distante, como a gente está acostumado com os livros-textos nas universidades. Essa é a primeira novidade. A segunda, que eu estou terminando o segundo livro, que vai ser, na verdade, mais acessível para o público em geral, e tanto que os capítulos, eu chamo eles de pílulas. Então, é para você tomar num cafezinho, cada capítulo com uma ideia central, começo, meio e fim, que você já pode aplicar no seu próximo treino. Então, a gente vai desde os aspectos de liderança e das pessoas, que a gente sempre fala que vem primeiro, e no livro vem primeiro, a primeira coisa que você vai ver, passando por tudo que você pode imaginar. E eu tenho 4 convidados especialistas. O Feijão escreveu sobre liderança, Fábio Correia escreveu sobre preparação física. A gente também tem o Fábio Durigatti, lá da Núcleo Vôlei, que escreveu sobre mini voleibol, e o Talmo Oliveira, que escreveu o último capítulo do livro, que como How to set up athletes and teams for success, né? Como que eu posso... É que eu tô falando em inglês porque... Como é que eu... Então, e tem muitas contribuições, muitas histórias que eu conto no livro para ilustrar, né? Que eu aprendi que quando a gente conta a história, as pessoas ficam mais ligadas, né? Então, a gente tenta trazer conceitos muito, muito difíceis, uma linguagem bem acessível. Esse vai sair em inglês e em português ao mesmo tempo. Vai sair em inglês internacionalmente, e no Brasil a Tizam vai publicar para a gente. Muito legal. Então a gente estamos nessa aí. A gente tem feito, a gente estuda muito, né? Conversa com muita gente. E a gente tem, como você falou, a gente tem uma avalanche de informação chegando na nossa cabeça diariamente. E o nosso papel aqui, eu acho que é fazer uma curadoria de tudo isso que a gente recebe e colocar isso em forma eu, pelo menos, coloco em forma de masterclass, de cursos, de materiais, a gente tem o nosso curso de DNA do líder esportivo, eu tenho algumas coisas que eu faço individualmente, né, as masterclasses, né, que eu estou fazendo aí, de abril até julho, eu estou fazendo uma por mês, colocando alguns materiais. E em primeira mão aqui, acho que é a primeira vez que eu vou falar publicamente, que o meu livro também já vai ser publicado em breve. Sensacional. Escrevi um livro aí no começo desse ano, e é basicamente um resumo da minha história, da minha carreira, e a minha metodologia, que é exatamente a curadoria de todas essas informações que eu estudo já há muitos anos. Já tem um título, Feijão, ou não? Já tem o título, que é Saia da Valeta, que é baseado numa história que muito legal. Eu conto bastante na minha palestra de liderança. Então, em breve, nas melhores plataformas, o livro Saia da Valeta, escrito por mim, com prefácio de Peter Bristotti. Então, tudo que a gente vem estudando aí, cara, nesses últimos anos a gente tem tido muita gente boa falando com a gente, aprendendo demais, e a nossa missão aqui é colocar isso para as pessoas terem acesso também, seja pelo podcast, seja pelo curso, por materiais e pelo livro agora, que pelos livros, né, os do Peter e o meu, que também vai sair em breve. Sensacional, parabéns. Sou fã de carteira. Obrigado, Valeu. Obrigado. O livro em português, o meu, ele vai se chamar O Técnico Pensante. Técnico Pensante. Em inglês, o meu também vai sair. Coach. O meu também vai sair em português e em inglês ao mesmo tempo. Saia da Valeta em português, Get Out of the Ditch em inglês. Muito bom. Muito bom. É isso aí. Boa.
Morenão, cara, que prazer, que pinga, como eu sempre digo, que pinga conversar com você, ouvir suas histórias, a sua trajetória. Eu tenho certeza que tem história que você contou aqui que muita gente não sabia, que agora vai saber, e tem que saber mesmo. Obrigado por abrir o seu coração, a história da sua vida, e faz muito sentido, depois de ouvir as suas histórias e as pessoas com quem você trabalhou, faz muito sentido e fica fácil de entender por que você está onde você está. Não tem como, cara. Trabalho duro, honestidade e estar perto das pessoas que sabem mais do que a gente é o caminho para o sucesso, cara. Eu te desejo muito, muito, muito sucesso em tudo que você fizer. Papai do céu te abençoe sempre. Já fica o convite para voltar, para a gente mergulhar num tema específico. Muito obrigado, cara. Um beijo no teu coração, de verdade. E você não volte para conferir o próximo, volte para fazer o próximo junto com a gente. Isso aí. Morenão, da minha parte, cara, putz, eu sou seu fã desde a época que a gente jogava contra lá nas categorias de base, depois na USP versus FMU, que eu perdia muito mais do que ganhava, mas depois acompanhando sua história como atleta e agora principalmente como treinador, como técnico de voleibol nesses últimos anos aqui nos Estados Unidos, que a gente reaproximou, né? Depois e formou essa amizade já muito legal que a gente tem. Eu sou muito seu fã, muito, muito mesmo. Admiro demais você, a sua família. Tive a alegria de ser técnico da sua irmã, da Babi, lá no Paulistano, e ter interações com você, com seu pai, muitas vezes. Muito, muito legal mesmo. Tenho muita sorte de ser um fã e ter tido contato com a família Moreno muitas, muitas vezes. E, cara, só entendendo a sua história, por todas as pessoas que te influenciaram e vendo o que você faz hoje, né, na sua atuação profissional e também na sua atuação como pessoa, como pai, como amigo, como marido, dá para entender o porquê que você tem todo esse sucesso e já dá para antecipar que o seu sucesso no futuro vai ser muito maior ainda. Cara, eu desejo tudo de melhor na sua vida, eu sou muito seu fã, e vou estar torcendo, vibrando e te aplaudindo muito ainda, meu amigo. Obrigado mesmo por compartilhar todas as histórias. Muito obrigado pelos elogios também, obrigado mesmo, eu sou fã de vocês, e eu estou muito feliz pelo sucesso do podcast, né, e já na certeza, né, de que isso só vai crescer, porque vocês dois são incríveis, né? A linguagem que vocês falam, né? A proximidade que vocês têm com os convidados, vocês fazem o podcast ser uma coisa, né? Animada, leve, né? Cheio de informações, e o impacto que vocês estão gerando é muito maior do que vocês pensam, muito maior do que vocês imaginam, né? Porque eu tenho certeza que tem gente no mundo inteiro que está ouvindo isso aqui, né? Tem muita gente agora com o conteúdo de vocês, eu tenho certeza que ele está alcançando gente no mundo todo, né? Então vocês também estão ensinando, mesmo quando vocês acham que vocês não estão. Então, e vocês estão não só ensinando, mas vocês estão formando, né? Que é a parte mais importante, né? Formando pessoas, formando técnicos, não só técnicos, mas pessoas que vão ter uma influência muito grande, né, no futuro do nosso, não só do nosso país, mas, se Deus quiser, no mundo. Então, essa avalanche que eu falei, esse impacto, ele é incrível, e obrigado pela oportunidade, pela plataforma, e muita saúde para vocês dois, né, muitos mais livros, muito mais conhecimento, e mal posso esperar o próximo episódio. É isso aí, muito obrigado mesmo, de verdade, cara. Pô, que honra ouvir isso de você. Valeu mesmo. Galera, quem acompanhou esse episódio incrível até agora, muito obrigado. E a gente agradece demais a sua audiência. E se você quiser fazer o nosso curso, ainda está ativo aí, clica no QR Code,
DNA do Líder Esportivo, tem 20% de desconto com o cupom DNA20, aproveita e vem aprender com a gente. É isso aí, a gente também queria mais uma vez mandar um grande abraço e um muito obrigado aos nossos patrocinadores, a Núcleo Vôlei, um beijo para todo mundo, nas 10 unidades da Núcleo Vôlei e as quase 1.000, se já não passou de mil atletas, de 1.000 pessoas, não atletas, pessoas que também são atletas, ou atletas e que você só precisa lembrar que tem uma pessoa antes de ter um atleta ali. Um beijo para todo mundo da Núcleo Vôlei e também para nossa amada mestre, a teacher Natália, que ensina inglês com uma irreverência, é muito legal. Ela é uma das pessoas mais alto astral que eu já conheci na vida. Incrível. Não tem jeito melhor de você aprender inglês, então vai lá, @EnglishForVolleyball, confere lá o trabalho da teacher Natália e manda uma mensagem, setpoint no direct, você vai ganhar um diagnóstico para avaliar seu nível de inglês. É isso aí, galera. Isso aí. Até o próximo. Valeu demais. Isso aí, galera. Curte, compartilha, deixa seu recado no YouTube e volte para conferir o próximo. Valeu. É isso aí. Valeu. Até o próximo. E a partir de hoje a gente está lançando o nosso curso, o DNA do Líder Esportivo. É isso aí. É um curso onde você vai aprender 6 habilidades fundamentais para inspirar atletas, formar equipes vencedoras, deixar sua marca no esporte. Esse curso aqui é para você construir o seu legado no esporte. Exatamente. E para quem que é esse curso? Esse curso é para técnicos, coordenadores de programas esportivos, ex-atletas, se você quer iniciar uma carreira de sucesso como treinador, como técnico, professores e professoras de educação física que querem se aprofundar na gestão de equipes esportivas e profissionais em geral, que sonham em deixar um legado no esporte. Líderes esportivos, profissionais do esporte, assistente técnico, preparador físico, atleta, professor, professora, esse curso é para você. É isso aí, a gente quer que, através desse curso, você desbloqueie o verdadeiro potencial da sua liderança. Aqui você vai aprender muito mais do que protocolos, você vai aprender a desenvolver seu pensamento crítico, aprender a planejar treinos com intenção, propósito, adaptar esses treinos também à sua realidade. Você vai entender como que o atleta aprende, uma parte muito importante, a aprendizagem motora. Você vai se tornar um professor muito mais completo, reflexivo, preparado, e você vai poder criar suas próprias dinâmicas. A gente não quer que você repita o que está por aí, a gente quer que você crie as suas próprias metodologias, tá certo? Então, aqui você vai descobrir como conectar teoria com prática da base e do alto nível. Sempre eu falando um pouquinho mais em relação ao alto nível e o Peter falando em relação à base. E a gente tem muitos módulos desse curso que vão fazer você ter esse tipo de ferramenta. No final do curso, então a gente espera que você tenha autonomia, uma visão estratégica para liderar suas equipes, que você seja capaz de identificar e desenvolver os talentos com equipes de alta performance, e aí nós não estamos falando somente do altíssimo nível, não. Você pode ter uma alta performance nas categorias de base também, e a gente vai falar muito sobre isso nesse curso. A gente quer que você deixe um legado de valor como técnico, como gestor, que você seja reconhecido, reconhecida pela sua excelência profissional. As metodologias são extremamente atualizadas e a gente quer que você otimize o seu desempenho, o desempenho dos seus atletas, de forma que você seja capaz também de trazer decisões táticas precisas e que sejam muito eficientes lá em momentos críticos do jogo. Não espere mais para adquirir esse curso e para construir um legado que vai durar muito tempo. É isso aí. E a gente tem um cronograma de aulas que são 6 módulos básicos que vão falar de liderança, planejamento, aprendizagem motora, aspectos táticos, estatística e um módulo extra que é de voleibol de praia, que também vai te dar muitas ferramentas para você trabalhar com todos os seus atletas em todos esses âmbitos. E a gente gosta de falar das nossas teorias de uma maneira holística. Tudo está conectado, uma coisa está conectada com a outra. Então, se você tiver interesse de participar desse curso, acesse o QR Code, acessa o link que está na descrição desse vídeo e adquira já esse curso que você não vai se arrepender. E aí você vai passar mais de 12 horas comigo e Peter Bristotti
dentro do curso. Certo, Peter? É isso daí. É um privilégio estar aqui com você. A gente vai aprender junto nesse curso. Vem com a gente. É isso aí. A gente te vê do lado de dentro.